Bom dia! Bom dia, povo de Deus, tudo bem com você? Seja bem-vindo em mais uma palavra de fé. Hoje, dia 20 de janeiro de 2022, nessa quinta-feira abençoada, né, gente? Meu Deus, nós já estamos praticamente aí, gente, no final do mês, isso! Já estamos praticamente chegando ao final do mês de janeiro, gente. Como tá passando rápido, né, pessoal? Mas nós estamos todos os dias, sem perca de tempo, sem perder tempo. Estamos todos os dias às 6 da manhã aqui no canal do YouTube, na Palavra de Fé. E todos os dias às 6 da tarde, na Oração do Milagre. Isso, hoje é o nosso 11º dia da nossa campanha do Sangue de Jesus Tem Poder, que nós estamos fazendo às 6 da tarde. Completamos 11 dias hoje, então falta aí somente mais 10 dias para terminar a campanha do Sangue de Jesus Tem Poder. Hoje também, gente, às 13h30 nós temos live, tá? Uma live poderosa pelo meu Instagram, Missionária Dalma Camelo, e pela minha página no Facebook, Missionária Dalma Camelo, com a participação do pastor Albert. Vai ser uma bênção, gente, a live. E eu espero vocês lá, tá bom? Não perde, não. Deus tem um tempo precioso para nós de busca. Nós estamos sempre buscando, estamos aí sempre ligados com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então não se desliga não, porque Deus tem vitória para nós. Você percebeu que a gente tirou esse mês de janeiro para estar lutando em oração? E isso é um mês mais tranquilo, mas nós estamos agarrados na oração, porque nós não podemos parar, amém? Eu quero ler com você, a gente concluiu ontem o capítulo 7, hoje eu quero ler com você o capítulo de número 8. O capítulo 8 é um pouco grande e hoje eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 25, tá? E aí amanhã a gente continua lendo o capítulo de número 8. Vamos lá? As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. O semeador saiu a semear a sua semente, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. A outra caiu sobre a pedra e nascia, e secou, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E caiu a outra em boa terra e nascia. Produziu o fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, chamava quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecimento, os ministérios do reino de Deus, e aos outros por parábola, para que venham, não vejam, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola da semente, a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que se não salve crendo. Os que estão sobre pedra, esses são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. E aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados,
riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu com boa terra, estes são os que ouvem a palavra, conservam no seu coração, honesto, bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E ninguém acende uma candeia e cobre em algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja a se manifestar, nem escondida que não haja a saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvistes, porque qualquer que tiver, que lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que não parece, tem que lhe será dado. A família de Jesus. E foram ter com ele a sua mãe, os seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar ele manda e lhe obedece? Vamos ler somente o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 25. Amanhã a gente continua lendo aqui a partir do 26, que vai falar do endemoniado de Gadara. Pois bem, o capítulo 8, a Bíblia começa relatando que Jesus agora vai usar muitas mulheres, no seu ministério, inclusive muitas mulheres que foram curadas por ele. A Bíblia faz questão de citá-las, dizendo que agora Jesus começa no seu ministério recrutar mulheres. Quando ele entrava nas cidades, nas aldeias para pregar, ele expulsava os espíritos malignos daquelas mulheres e curou Maria Madalena, a qual saíra 7 demônios, curou Joana, mulher de Cusa, que é procurador de Herodes, Susana e tantas outras mulheres. Jesus começou a recrutar para fazer parte do seu ministério. A partir do versículo 4 até o versículo 15, Jesus vai contar a parábola do semeador. Ele conta a parábola e ele já explica a parábola. Ele vai dizer que um semeador saiu a semear e algumas sementes ela caiu e foi pisada e as aves comeu. Outro saiu a semear e jogou as sementes sobre a pedra. Outro saiu a semear e jogou a semente sobre os espinhos, e o outro semeou e jogou na terra boa, fértil, e deu o seu fruto. Então, os discípulos vão indagar Jesus acerca da parábola, e Jesus vai explicar a parábola. Ele vai dizer: olha, a semente é a palavra de Deus, e aquele que saiu junto ao caminho e veio, semeou, mas ele semeou e caiu no meio do caminho, é semelhante ao homem que ouve a palavra e ele não guarda no seu coração. Houve outro que semeou sobre as pedras e os espinhos sufocaram. Esse homem é semelhante àquele que recebe a palavra com amor, com alegria, mas não tem raiz. Com o passar do tempo, não suporta e cai em tentação. Houve outro que semeou em meio aos espinhos. Esse é semelhante a um homem que recebe a palavra, mas ao longo do tempo essa palavra é sufocada em seu coração pelos deleites da vida, pela riqueza, pelos maus frutos, E o outro, que é o último, que semeou a semente que caiu em boa terra, esse é
exemplo de um homem que semeia a palavra no seu coração, conserva a palavra, se mantém honesto, se mantém bom e dá frutos bons de perseverança na presença de Deus. Então Jesus fala da parábola do semeador e já explica a parábola. Ele vai contar outra parábola, que é a parábola da candeia. Ele diz que não se pode esconder uma candeia embaixo da cama, porque o lugar da candeia é no velador, no lugar de destaque, porque ele vai dizer que não há nada oculto que não possa ser manifestada quando a luz é presente. Então, aqui do versículo 19 até o 21, a família de Jesus, vai tentar ter acesso a ele, a sua mãe e os seus irmãos, e agora a multidão o cerca. Então Jesus vai dizer: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem e executam a palavra do meu Pai. Saindo dali, Jesus vai entrar num barco com seus discípulos. Ele está atravessando o lago de Genezaré, rumo à cidade de Gadara, e no meio da sua trajetória, Jesus vai dormir no barco, vai levantar-se uma grande tempestade. O evangelista Lucas vai escrever: vai levantar-se uma grande tempestade, de modo que a fé dos discípulos ficam colocada ali agora à prova. Então Jesus vai ser despertado, porque os discípulos estão todos ali amedrontados, todos com medo, e Jesus se desperta, levanta as suas mãos, repreende o vento, repreende o mal, e tudo se torna em bonança. Então Jesus vai virar para eles e vai dizer: como pode, homens de pequena fé? Jesus estava dizendo: há dias vocês estão andando comigo e não tendes fé, que eu estou no barco, que eu posso fazer milagre. Eles ficaram maravilhados, uns aos outros perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ali Jesus vai operar mais um milagre, vai provar mais uma vez o seu poder e a sua autoridade para os discípulos. E então amanhã nós leremos a partir do versículo 26 que Jesus vai chegar na cidade de Gadara. Amém? Eu quero orar com você, quero te abençoar. Daqui a pouco às 6 horas da tarde, não perde, aqui no canal do YouTube, o 11º dia da campanha do Sangue de Jesus Tem Poder. Às 13h30 nós temos live poderosa pelo Instagram e pela página no Facebook, com participação especial do pastor Albert, trazendo a palavra de Deus. Vai ser bênção, vai ser profético e vai ser vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Meu amor, não esquece de deixar o teu comentário, teu pedido de oração. Não esquece que todo dia nosso encontro é marcado aqui, tá bom? E deixa o teu like para apoiar aí o crescimento do nosso canal. Cheiro para você, beijo no teu coração e até amanhã na próxima Palavra de Fé. Que Deus te abençoe.